Bom, vamos lá então. Acabou agorinha lá no Morumbis. São Paulo 2, Alianza Lima 2. O São Paulo toma um empate. E um empate amargo do São Paulo. São Paulo 2, Alianza Lima 2. O São Paulo aí que tava ganhando de 2-0 e toma um empate histórico no segundo tempo. Bom, vamos que vamos aí, né? Comentar um pouquinho sobre esse jogo de São Paulo 2, Alianza Lima 2. O São Paulo tropeçou na Libertadores, tava ganhando de 2-0 e tomou um empate. Eu tô muito feliz, vou comemorar demais. E olha, eu vou dizer pra vocês, hein? Semana perfeita pro palmeirense, hein? Flamengo perdeu, São Paulo agora empatou, o Palmeiras ganhou, que pelo visto, gente, o Palmeiras é o único time brasileiro que tá invicto, hein? Porque o Inter ganhou de 3-0, já vamos comentar ainda nesse vídeo sobre esse jogo do Inter. Só que o Inter empatou na primeira rodada, assim como o Bahia, que ganhou no Nacional na segunda rodada, mas empatou na primeira junto com o Inter. E o São Paulo empata. Olha, gente, se o São Paulo tivesse ganho hoje, era o São Paulo e o Palmeiras que estariam invicto com 6 pontos. Mas não foi isso que aconteceu. O São Paulo empata e a gente tem que comemorar demais. A secada deu certa. São Paulo 2, Alianza Lima 2. O Palmeiras é o único time invicto, hein? Apesar de ter ganhado os 2 jogos na Bacia das Almas, no sofrimento, com futebol pífio. Mas mesmo assim, isso é pra mostrar pros rivais que, ó, o Palmeiras tem tradição sim na Libertadores. Isso é para mostrar para os rivais que a gente tem muita tradição em Libertadores. E não é pouca não, é muito. Isso é para mostrar que essa camisa do Palmeiras, mesmo estando no mal, é uma camisa gigante. Tá certo? E bom, vamos comentar um pouquinho sobre esse jogo de São Paulo 2, Alianza Lima 2. Tivemos também Inter 3, Atlético Nacional 0. Vamos comentar um pouquinho sobre esses 2 jogos. Vou comentar rapidinho aqui. Mas antes de começar o pós-jogo, deixe seu like, se inscreva no canal. Eu sei que tem bastante São Paulino aí que assiste meus vídeos. Então, pô, dá uma moral aí, deixa seu like, se inscreva no canal. É bom, galera. O São Paulo tropeçou, São Paulo leva o empate para Alianza Lima. Eu tô muito feliz. Uma semana perfeita pro palmeirense. O que falta agora é ganhar do Corinthians no sábado. Pelo amor de Deus, Palmeiras não vai me tropeçar pro Corinthians. Mas semana perfeita pro torcedor palmeirense. E, cara, assim, o São Paulo empata 2-2 com a Alianza Lima. Toma aí o empate aí na São Paulo, que tava ganhando no primeiro tempo de 2-0. E eu não sei o que aconteceu no segundo tempo, galera, que o time de São Paulo morreu. O Alianza Lima fez um gol ali, diminuiu o jogo. E depois, cara, o São Paulo tomou uma pressão absurda do Alianza Lima, que, se eu não me engano, aos quase 25 minutos do segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo, o Alianza Lima empatou o jogo. E, mano, ali, cara, ali a água já foi pro brejo, já pro São Paulo, galera. Olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu vou ser bem sincero com vocês, galera. Olha, o Zubeldia, será que é hoje que o Zubeldia vai cair? Olha, cara, se o torcedor de São Paulo já tava puto com o Zubeldia, imagine hoje que o São Paulo tava ganhando de 2-0 e toma um empate para Alianza Lima em casa. Imagine hoje, eu acho, galera, eu acho mesmo que o Zubeldia vai. Eu acho que o Zubeldia vai ser demitido com o São Paulo, e com razão. A torcida já tava bem impaciente agora, mano. Tomou um empate 2-2, São Paulo saiu vaiado de campo. Cara, é nítido. Eu acho que São Paulo do Zubeldia vai ser demitido mesmo. Mas, cara, assim, resumindo, porque a partida de São Paulo jogou até bem, cara. O São Paulo jogou até bem. São Paulo jogou até bem. O primeiro tempo do São Paulo foi muito bem. Inclusive, o Ferreirinha fez 2 gols. E o Zubeldia tirou ele do time papando lateral para se recuar contra o Alianza Lima em casa. E Zubeldia, em vez de ir pra cima para golear o jogo, me tira o Ferreirinha, que é o cara do time de São Paulo. São Paulo que tá sem o Oscar e o Lucas Moura. E, cara, o Ferreirinha é o melhor jogador desse time de São Paulo. Principalmente São Paulo sem o Oscar e o Lucas. Para mim, o Ferreirinha é o cara, sabe, com mais ímpeto, mais driblador desse time. Inclusive, fez 2 gols hoje, jogou muita bola o Ferreirinha. E, cara, o São Paulo jogou até bem no primeiro tempo. Foi um bom primeiro tempo de São Paulo. São Paulo jogou muito bem no primeiro tempo. Fez 2-0, tava ganhando de 2-0. São Paulo fez muito bem no primeiro tempo. Inclusive, Ferreirinha jogou muita bola, fez 2 gols. E aí, irmão?
E aí, no segundo tempo, olha, não sei o que aconteceu. Quando o Alianza Lima fez um gol, cara, assim, mano, só deu o Alianza Lima, galera. O Zubeldia recuou o time de São Paulo. E o torcedor de São Paulo deve estar muito puto com o Zubeldia. E ainda tomou um gol de empate ainda, galera, que foi um golaço, olha. Um empate do Alianza Lima, olha, foi um golaço, hein? Vou ser bem sincero com vocês, galera. Foi uma pintura o gol de empate do Alianza Lima. Mas, galera, São Paulo empata 2-2 com o Alianza Lima. E com isso, o Palmeiras é o único time que tem 6 pontos de tá invicto na Libertadores. Chupa, rivais, ó, rivais. Chupa. Então, assim, cara, São Paulo empata 2-2 com o Alianza Lima. E, cara, assim, cadê a tradição, torcedor de São Paulo? Cadê a tradição? Ai, São Paulo não tinha aquela tradição, cadê a tradição? Nós sabemos, né? Brincadeiras à parte, mas, cara, São Paulo tem muita tradição. Mas, cara, o Zubeldia de novo acabou com o time de São Paulo, cara. Tirou o Ferreirinha no segundo tempo. Mas, galera, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu vou passar um pouquinho de pano pro São Paulo. Até porque o São Paulo tava sem o Oscar Lucas. Com certeza, se o Oscar Lucas tivesse nesse jogo, São Paulo estaria bem melhor, galera. Vou ser bem sincero com vocês. Vou passar um pouquinho de pano pro São Paulo. Porque, claro, tava sem o Oscar Lucas. Mas, cara, o São Paulo ainda deve um pouquinho mais de futebol. O Zubeldia, com certeza, com esse empate elevado, o Zubeldia, pra mim, vai ser demitido de São Paulo. E olha, o clima esquentou no São Paulo, hein? São Paulo é que todo mundo achava. Eu, inclusive, pensei quando o São Paulo tava ganhando de 2-0 que o São Paulo ia amassar o Alianza Lima. E não foi o que aconteceu. O São Paulo toma um empate heróico, empate histórico pro Alianza Lima. O Alianza Lima, que eu sei bem sincero pra vocês, galera, um time chato, hein? O time do Alianza Lima é um time que endureceu bastante o jogo pro São Paulo, principalmente no segundo tempo. Meteu uma bola na trave no primeiro tempo, o time do Alianza Lima. Então, cara, é um time bem complicadinho esse time do Alianza Lima, hein? Deu muito trabalho pro São Paulo. Mas, cara, o São Paulo era pra ter vencido esse jogo. Vamos ser sinceros, né? O São Paulo era pra ter vencido esse jogo. E tomou um empate no segundo tempo. Olha, o São Paulo no segundo tempo, galera, não jogou absolutamente nada. São Paulo morreu no segundo tempo. E, cara, assim, o São Paulo, mano, no segundo tempo, sabe? Colocou o Zubeldia, foi lá, colocou só o moleque da base. E isso, galera, ser bem sincero com vocês, é culpa da diretoria de São Paulo. Por quê? Porque a diretoria de São Paulo não teve muito planejamento, galera. Pra ser sincero, galera, o São Paulo hoje que tá sem Oscar Lucas, cara, o São Paulo hoje não tem um banco de peso. O São Paulo hoje no banco só tem reserva. É que nem o banco de reserva do Palmeiras. O São Paulo hoje só tem moleque da base no banco de reserva. O São Paulo, tipo assim, não tem aquele cara de peso, cara experiente no banco. Não tem, só tem o moleque da base. Certo? Então, assim, cara, isso pra mim foi mau planejamento da diretoria de São Paulo, galera, sendo bem sincero. E o Zubeldia foi lá, colocou os moleques no segundo tempo pra tentar decidir, não foi o que aconteceu. E, cara, no segundo tempo foi um sufoco, hein? São Paulo levou muito sufoco pro Alianza Lima, né? Meteu bola na trave, o goleiro pegou. No segundo tempo, no finalzinho, foi um amasso de São Paulo, mas graças a Deus o São Paulo tropeça, o São Paulo pipoca na Libertadores. Empata 2-2 com o Alianza Lima em casa. Ai, que delícia. Hoje eu vou dormir muito bem. Hoje eu vou dormir com aquele gostinho, sabe? Eu vou dormir muito bem hoje, galera. Mas, mano, São Paulo empata 2-2 com o Alianza Lima. E, bom, vamos contar agora um pouquinho rapidinho sobre esse jogo que Inter 3, Atlético Nacional 0. Olha, o Inter vence dentro de casa no Beira-Rio o Atlético Nacional da Colômbia por 3-0. E, cara, com o Alan Patrick jogando no tablão, vou ser bem sincero pra vocês, galera. O Alan Patrick é craque. Pra mim, encarar assim, o Alan Patrick é um dos poucos... cara, o Alan Patrick é o cara mais injustiçado na seleção, galera. O Alan Patrick é o cara mais injustiçado nesse Brasil. Por quê? Porque o Alan Patrick nunca teve uma oportunidade na seleção. E olha que ele é muito bom jogador, galera. Eu gosto demais do Alan Patrick. Hoje, galera, o Alan Patrick, sendo bem sincero, é um dos melhores meia atividades no futebol brasileiro, galera. O Alan Patrick é um meia muito bom. Eu gosto demais. O Alan Patrick hoje, pra mim, decidiu o jogo pro Inter. Fez 2 gols hoje, claro, um foi de pênalti. Mas, cara, fez, cara, 2 putas gols. Então, assim, cara, o Alan Patrick joga muita bola. Excelente jogador, cracaço de bola o Alan Patrick. E, cara, tivemos, cara, o Inter venceu 3-0, cara. Mas o Inter não foi aquele de grande futebol, né? O Inter, ainda que na última partida no Brasileirão, venceu o Cruzeiro por 3-0. Aí sim, o Inter amassou o Cruzeiro, cara.
Assim, o Inter pra mim, galera, pra mim, mano, esse ano o Inter pra mim vai bem na Libertadores, hein? Pra mim o Inter tá bem forte, tem um time muito bem treinado pra mim, pelo Roger Machado. Pra mim o time do Inter é um time muito bem treinado. E galera, vou ser bem sincero com vocês, o Inter pra mim esse ano é um dos fortes candidatos a ganhar essa Libertadores. Pra mim chega pelo menos umas quartas de finais. É o que eu acho, o time do Inter é muito bom time. Tem o Wesley que tá jogando muita bola. Tem o meio-campo de Alan Patrick e Bruno Henrique, que são dois belíssimos jogadores. Tem o Ener Valencia de centroavante. Tem o Rochete, que é um excelente goleiro. Tem o Vitão, que é um excelente zagueiro. E, cara, o Inter, pra mim, tem um time muito bem treinado. E pra mim, galera, sendo bem sincero, o Inter junto com São Paulo, Palmeiras e Flamengo. E pra mim, são os fortes, é um dos fortes candidatos a ganhar a Libertadores. Pra mim, o Inter, galera, chega pelo menos umas quartas de final da Libertadores. Pelo menos, eu acho. E, cara, assim, cara, o Inter ganhou de 3x0, o Inter não jogou tão bem. Claro, o Inter também foi favorecido, teve a expulsão pro lado do Atlético Nacional, daí facilitou mais o jogo pro Inter. Mas, cara, o Inter sim vence 3x0, cara, o time do Inter é um time muito bom. Eu gosto do time do Inter, galera. Pra mim, o time do Inter é um time muito bem treinado. Tem um bom time, o time do Inter. Pra mim, o Inter é um time bom. Pra mim, o Inter, galera, no brasileiro fica ali no G4. Pra mim, o Inter briga, assim, pelo título do brasileiro e da Libertadores. Porque o Inter, sim, tem um bom time. Tem um time muito bem treinado. E venceu o Atlético Nacional por 3x0 com o Alan Patrick jogando muita bola. Então é isso, esse foi o vídeo comentando sobre esse empate de São Paulo 2, Alianza Lima 2. O São Paulo toma um empate heróico pro Alianza Lima. E comentamos um pouquinho sobre esse jogo do Internacional 3, Atlético Nacional 0. Então é isso, valeu, falou e fui. Lembrando que esse final de semana tem Palmeiras e Corinthians. Eu vou estar fazendo esse pós-jogo muito especial para vocês e talvez ali um pré-jogo. Então é isso, valeu, falou e fui. Amanhã sai mais vídeo. Fui!